Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sim, enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. O tricolor está aí há um dia de voltar a campo e antes disso, eu queria mandar um abraço para todos os meus amigos palmeirenses, né, que zoaram que o São Paulo tinha perdido para a LDU lá na altitude, perdeu no estádio aqui do Morumbi, mas ontem o São Paulo, mesmo com essa draga desse time que tá, não conseguiu tomar 3-0 da LDU e poderia ter sido mais, hein? Se não fosse o Carlos Miguel estreando aí no gol do Palmeiras, a goleada teria sido ainda maior. Obviamente ainda não definiu o finalista, mas a LDU deu um passo importante, então um abraço aí aos palmeirenses que zoaram a gente que perdeu para a LDU, pagaram com a própria língua. Pagaram do veneno aí, a LDU não é qualquer time não, rapaziada. Os caras jogaram demais. Eu confesso que tava até um pouquinho assim, né? Falando, meu, o Palmeiras vai atropelar esse time da LDU. Mas a história foi outra, hein? 3-0 e poderia ter sido mais. Então um abraço aí aos palmeirenses, primeiramente, antes de começar o vídeo. Rapaziada, São Paulo entra em campo aí amanhã contra a equipe do Bahia. Um confronto direto, né? Uma luta por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Eu sinceramente tô começando a cair um pouquinho na realidade de que o São Paulo não joga a Libertadores em 2026. Fazendo todas as contas possíveis, hoje está muito difícil da gente chegar na competição. A gente teria que ou torcer para um clube brasileiro ganhar a Libertadores, só que um desses times se transformaria em tetra, e aí o São Paulo não seria mais esse maior campeão da Libertadores aqui no futebol brasileiro. Torcer para o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, para quem sabe abrir mais vagas ali, né, se transformar em um G6 e um G8. Aí era a realidade. Caso isso não aconteça, eu vejo o São Paulo jogando apenas a Sul-Americana em 2026. Então as contas são complexas e de fato tem que fazer conta, né, rapaziada? Vamos acompanhar aí, né, o decorrer dessas outras competições além do brasileiro, mas nada disso vai importar também se o São Paulo terminar na parte de baixo da tabela. O São Paulo precisa fazer sua parte, precisa voltar a vencer e mais do que nunca nesse jogo de sábado, né, que é um confronto direto contra o Bahia, que neste momento, né, tá em quinto colocado, né? Então tá ali na posição que o São Paulo gostaria de estar, na pré-Libertadores ainda, né? Mas a 3 pontos do G4, então é um adversário mais do que direto. São Paulo precisa urgentemente voltar a vencer, e vencendo esse jogo aí será crucial para a gente, quem sabe, embalar, engrenar alguma sequência aí de vitórias para ir em busca dessa competição ano que vem. Senão o nosso ano de 2026 também já vai estar comprometido. Fechado, rapaziada? Vamos trazer algumas notícias aí, né, de como São Paulo está se preparando já para o ano que vem. Já iniciou a preparação, alguns nomes sendo cotados. E, mano, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, né, todos os centroavantes que nós temos machucados, né, Caleri, Rian, André Silva e agora até o Dineno, que chegou emprestado até o fim do ano, também conseguiu machucar o joelho, né, rapaziada? Então, situação complicadíssima. Eu, sinceramente, faço duas culpas. Diretoria que não quis investir 12 milhões apenas no Marcos Leonardo, que poderia ter mudado a nossa história na Libertadores e no próprio Campeonato Brasileiro. Tá fazendo gol a rodo lá na equipe do Al Hilal. E também o departamento médico. Galera, eu acho que esse departamento médico do São Paulo precisa ser investigado. Não é possível que tudo isso aconteça só com o São Paulo. Os jogadores se machucam, aí eles vão pro DM. Ou eles pioram, ou eles voltam depois do prazo, ou eles voltam e se machucam, ou eles nunca se recuperam. É realmente uma coisa muito esquisita esse departamento médico do São Paulo. Eu acho que a rapaziada que tá lá deve ser por indicação. Não é possível que todo o departamento médico do São Paulo seja capacitado. Eu acho que deve ser indicação. É filho de alguém, é irmão de alguém, é primo de alguém, pediu indicação ali para um conhecido. Não é possível que os caras estudaram para estar ali. Os caras não conseguem recuperar um jogador, não conseguem preparar um jogador para ele entrar em campo. Horroroso esse departamento médico. E eu não tenho medo de dizer aqui que é o pior departamento médico do mundo. Não tenho medo de dizer. Tem clubes amadores aí que tem recuperações melhores do que o São Paulo Futebol Clube. O que eles fizeram com o Lucas Moura, o que eles fizeram aí com outros tantos jogadores, é de fato revoltante, é de fato aí um absurdo, né? Então, estamos aí a 9 jogos ainda de acabar a temporada e sem nenhum centroavante no elenco. Olha só que da hora. Então, fazer o que, né, rapaziada? Agora a gente vai ter que se virar com o que tem, tentar chegar na Libertadores com o que tem e terminar o ano com o que tem. Não quis investir no Marcos Leonardo, agora
é isso que sobrou pra gente, é isso aí, né? Seguir o Campeonato Brasileiro com essas peças que já tem aí no elenco. Uma outra coisa, né, é que o São Paulo tá de olho para 2026, tá bom, galera? Na próxima janela, no atacante Rony, novamente, né? O Rony, quando saiu do Palmeiras, foi muito sondado pelo São Paulo, pelo Santos, por outras equipes, acabou indo pro Atlético Mineiro, mas o Atlético, pelas informações que nós obtemos aí, vai passar por uma reformulação muito grande na próxima temporada. Eles estão na semifinal da Sul-Americana e estão, se eu não me engano, a 2 pontos da zona do rebaixamento, né? Então, o São Paulo, que é conhecidíssimo, né, por grandes reformulações, muitas contratações em seu elenco, já conversou com a diretoria que muitos jogadores, medalhões inclusive, vão deixar a equipe para o próximo ano. A gente falou recentemente aqui, né, sobre o Hulk, sobre o Dudu, mas hoje a gente vai falar aí sobre o Rony, né? A gente viu também algumas informações de que o Rony poderia ir para a equipe do Remo, né? O Rony, que é torcedor da equipe, e o Remo está lutando pelo acesso da Série A, né? Então, pelas informações que a torcida estava comentando lá, seria um investimento de peso, né, para a equipe voltar à elite do futebol brasileiro, né? Então, São Paulo segue atento aí a essa situação. É um jogador que tem um salário alto, né? Mas devido a má passagem, vamos falar o português, claro, não jogou tão bem assim no Atlético, não teve tantas oportunidades, quando teve não aproveitou, não teve bem fisicamente e tudo mais, e com isso vai condicionar a saída dele para a equipe, para alguma outra equipe em 2026, seja para o Remo, seja para o São Paulo, seja para qualquer outro time, tá bom, galera? Mas quero saber de vocês aí, né, se vocês aceitariam o Rony, né, o que vocês acham sobre essa possibilidade de contratação para o ano que vem. E eu quero saber de vocês como é que está a expectativa, né, para esse fim de Campeonato Brasileiro, para essa reta final. Ainda teremos outra data FIFA, né? Teremos outra data FIFA, mais 2 amistosos da seleção brasileira, é um pouquinho chato, né? Mas não serve para nada, né? Vai dar mais alguns dias para alguns jogadores se recuperarem, que não adianta nada também, né? A gente segue tendo muitos jogadores machucados aí, tem Oscar, tem Tolói, tem Calé, tem um monte aí, né, rapaziada? Se a gente for ficar falando aqui, vai ficar o dia inteiro. Então, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o Rony. Falando mais um pouquinho sobre o jogo de amanhã, né? O São Paulo vai encarar a equipe do Bahia, um duelo de tricolores no estádio do Morumbi, né? Isso, há algum tempo atrás, seria vantagem para o São Paulo, jogar no estádio, jogar aí ao lado de sua torcida. Hoje parece que isso não está importando tanto, né? O São Paulo vem sendo um time fraco dentro e fora de casa, um time que não tem intensidade, um time que não apresenta perigo ao adversário, um time que não bota medo, que não impõe respeito mais, igual acontecia há alguns anos atrás. Então, é um São Paulo totalmente apático e sem nenhum tipo de vantagem contra a equipe do Bahia, que vem embalada, né? O Bahia vem de 2 vitórias fortíssimas, venceu o Grêmio, venceu o Internacional, jogando em casa, é verdade, né? O Bahia agora fora de casa tem um pouquinho mais de dificuldade. O Rogério Ceni, né, que é o técnico da equipe adversária, tem dificuldade contra a gente, mas eu sinceramente não vejo nenhum fator positivo pesando pro lado do São Paulo. Nem jogar em casa, nem jogar aí contra o Rogério Ceni, que nunca venceu a gente. Então, são fatores que algum tempo atrás poderiam, né, pender pro nosso lado. Mas hoje a situação tá tão crítica que nem zoar o adversário, nem pensar no São Paulo como favorito, a gente consegue mais. Então, é um jogo que a gente vai ter que entrar com a intensidade lá em cima, se não quiser perder mais uma, né? Porque já viemos aí de 3 derrotas seguidas. Palmeiras, aí depois a gente perdeu essa sequência aí, que o último jogo foi complicadíssimo, né, pro Mirassol, tomamos gol com 40 segundos, nem 40 segundos de jogo. Então, é um São Paulo que precisa urgentemente acordar para a vida, né? Não vemos o São Paulo com produção de jogo, não vemos o São Paulo com intensidade, a gente não tem mais padrão de jogo, né? Eu, sinceramente, acho que o Crespo poderia mudar o sistema, não tá dando certo, troca. Eu sei que foi o sistema que credenciou ele a chegar ao São Paulo, a comandar um time e levar o time pro Mundial lá, o Al-Ayan, se não me engano, mas não tá dando certo. Ele não pode ficar até o final com esse sistema. Troca, coloca 2 zagueiros, coloca um zagueiro, coloca nenhum zagueiro, mas tenta outra coisa para falar assim, olha, tentamos e não deu certo, é esse elenco ruim que a gente tem e faz parte. Aí o torcedor entenderia, porque a gente sabe, né? Mas ficar insistindo no mesmo erro, com o Sabino na zaga, jogando com 3 zagueiros, aí eu já acho loucura. Sou defensor do Crespo, não acho que tenha que ser a saída dele a solução para o São Paulo melhorar, mas coisas precisam ser feitas, coisas precisam ser mudadas.
seja alguém da base, seja qualquer um, mas eu acho que não dá para neste momento continuar com o mesmo sistema. Temos outras lutas, temos vaga na Libertadores para brigar, temos outras situações, mas não dá para a gente ficar aí só nesse sistema, né? Então eu acho que o São Paulo tem que entrar com um sistema diferente contra a equipe do Bahia, para a gente, quem sabe, né, conquistar esses 3 pontos e diminuir essa diferença que temos para as equipes que estão na nossa frente. Fechou? O vídeo vai se encerrando, mas não esquece de dar uma moral para o nosso trabalho, deixa aí seu like, os comentários sobre os assuntos que a gente falou, e se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí embaixo. Fechado? Fiquem com Deus, volto amanhã com muitas novidades, um grande abraço, valeu!